Então vamos lá, pessoal. Hoje uma aula diferente, bem diferente, né? Parecida até com um pouco com as primeiras aulas, em que a ideia era mais estratégica, de pensar o que estudar ao longo desse tempo todo, o que estudar para uma prova, conhecer a prova e focar no que a prova pedia. Hoje, faltando um mês para a prova, a ideia agora é focar no dia da prova, no evento, o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa se planejar para que tudo ocorra da melhor forma possível, estando preparados, né, e tendo estudado esse tempo inteiro, executar na hora da melhor forma possível. Algumas coisas eu deixei meio que escritas, outras não. Eu vou falando aqui algumas coisas pessoais também, que eu já fiz bastante prova, seja de vestibular, seja de concurso. Já passei, felizmente, em bastante prova, já não passei em bastante prova, faz parte da vida. Mas as coisas que eu fui aprendendo ou coisas que eu fui estudando aqui e acho importantes que os alunos tomem como estratégia, tá? Então, eu vou ler um pouco, nem tudo eu vou ler, mas eu chamei essa aula aqui de estratégias para a hora da prova, né? Então, tudo que cerca ali o momento da prova e o dia da prova, né? Esse dia exige, como está aqui, um planejamento mínimo. Muitos de vocês que já fizeram outras provas já estão aprendendo isso, né? Os colégios estimulam muito a gente fazer simulados, geralmente sábado. Os simulados são uma pequena ajuda. Eu queria muito, né? Pedi muito isso ao longo do ano, que vocês fizessem as provas anteriores. Para mim, isso é um ponto fundamental. Antes de começar a aula, eu nem ia falar sobre isso, mas fazer as provas anteriores é um dos melhores treinamentos que tem. E fazer as provas anteriores, ainda a gente tem 4 semanas pela frente, dá para fazer no mínimo, umas 5 provas anteriores, né? Sentar no quarto, ou na escola, no cursinho, num lugar afastado, num escritório qualquer, sentar, pegar a prova como se fosse no dia, não levantar enquanto não acabar e cronometrar. Fazendo também, se possível, também o gabarito. Então, a gente tem, eu vou falar lá na frente, tem que deixar tempo para o gabarito, tem que deixar tempo para a redação, né? Um tempo importante. Alunos vão demorar mais, outros menos para a redação. Para mim, por exemplo, quando eu precisei fazer redação, e um último concurso que eu fiz tinha redação, para mim é algo que pesa, porque é algo que eu não estudo, né? Tanto, então é algo que, para mim, demora um tempo para eu ficar tranquilo ali e fazer a redação. Então, nessas semanas que antecedem, já deveria estar sendo feito isso, mas imprimam as provas, né? Eu sou muito crítico em esses simulados online. Imprimam as provas, não usem calculadora, sentem e façam a prova numa tacada só, sem ninguém impedir. O máximo que vai é ao banheiro, para saber o tempo também. Às vezes a gente se perde no tempo. Quanto tempo será que a gente precisa para uma prova de geografia ali, para as questões de geografia? São rápidas, mesmo as questões de biologia, pegando a minha área, mas quanto tempo a gente precisa para uma questão de matemática? Muito tempo, muito mais tempo. Para uma questão de física, para uma questão de literatura. Literatura, às vezes, tem os textos enormes, e a gente precisa interpretar e ler o texto, voltar na questão. As alternativas são grandes, então a prova de literatura, às vezes, demora mais do que outras questões normais, né? A gente fica a maioria das provas são feitas ali para ter uma média de 3 minutos por questão, mas tem questão de matemática ou de literatura que você vai passar 5, 7, às vezes 10 minutos. Em outras de biologia, é só marcar ali, antes de acabar de ler, já dá para marcar a alternativa correta, porque é uma palavra, um conceito que a questão pede. Então, a gente tem que estar preparado para isso, treinar isso, ver se a gente é um aluno que demora muito para fazer conta, ver se a gente é um aluno que demora muito para fazer a prova. Muitos de vocês já relataram para mim que já fizeram outras provas importantes, ou como treineiro, é um estágio que eu acho fundamental, fazer a prova como treineiro,
ou valendo já, né, ao longo desses meses, alguns vestibulares já estão acontecendo, então já estão enfrentando esse tipo de coisa. Mas aqui a aula de hoje é para pensar em técnicas para a gente gerenciar melhor o momento e o dia da prova, tá? Então, a primeira coisa, a questão emocional, né? Na questão emocional, a gente tem dois sentimentos fundamentais, né? O nervosismo e a ansiedade. O nervosismo, os dois, a gente tem formas de trabalhar isso, e as duas são bem parecidas, né? A ansiedade, vou começar pela ansiedade. A ansiedade é ficar ali curioso ou ansioso, obviamente, com o momento de chegar a hora da prova, né? Sentar lá e começar a fazer a prova. Para isso, a gente tem algumas coisas. Vou falar um pouco de mim, vou falar um pouco das coisas que eu faço e que outros professores também comentam sobre. No dia anterior, eu coloquei aqui, não mude muito sua rotina nos dias anteriores. Eu não gosto muito de mudar. Eu diminuo se eu estou num ritmo muito forte de estudo. Se vocês assistirem no jornal, por exemplo, no dia anterior, nos 2 dias anteriores, não estude nada, vai passear com a família. Eu não consigo, né? Eu acho que isso me deixa mais ansioso. Eu prefiro continuar no ritmo. Se eu venho num ritmo muito forte de estudo e vou ficar muito cansado, eu estudo menos, mas eu não consigo não estudar, me deixa mais ansioso, apesar de todo mundo falar para você não estudar no dia anterior. Não consigo, definitivamente. Eu quero ficar até o último minuto ali. No dia eu evito estudar, geralmente as provas são à tarde, né? Mas quando é de manhã também, não estudo no dia, mas no dia anterior, estudo mais um pouquinho, faço alguns exercícios. Se eu tiver alguma indicação de professor ou souber o que eu vou estudar, foco ali naquelas questões que sempre caem. Então, eu vou dar uma olhada, faço revisões, né, os cadernos de revisão. Eu sempre guardo ali as questões que eu estou errando ainda, eu guardo num bloco de papel ali mesmo, e vou rever essas questões que eu ainda erro, mesmo sabendo que elas são importantes. Isso eu faço nos dias anteriores, né? Então eu não gosto de mudar muito a rotina, essa história de não estudar no dia anterior. Isso me ajuda na questão da ansiedade. Como a prova está chegando perto, eu quero que ela aconteça logo. Estudar faz meu dia ficar mais tranquilo. Na noite, à noite da prova, eu raramente consigo dormir bem. Nas primeiras vezes, no meu vestibular lá atrás, ou quando eu fiz vestibulinho ainda, né, aquela passagem para o ensino médio, eu lembro que eu ficava muito nervoso, não, muito ansioso, não sei se é tão nervoso o conceito, né, mais de ansiedade, não dormia e ficava preocupado que eu ia mal no dia seguinte. Mas acho que não mal, ou ia ficar cansado, enfim. Acho que não deve ser. Hoje em dia eu encaro de outra forma. Eu sei que eu não vou dormir tão bem. Ok, eu vou dormir o que for possível ali, eu conseguir dormir. Se eu acordar ou dormir mais tarde, assistindo um filme, qualquer coisa, para ir tentar esvaziar um pouquinho a cabeça, relaxar. Lógico que eu, de forma alguma, aconselharia ficar estudando até de madrugada, né? Seguindo essa do dia anterior, tira o pé, estuda um pouco, mas não muito. Chegou à noite, vai tentar assistir um filme que já tenham visto e já gostem. Algumas pessoas gostam de rever filme, série, enfim, qualquer coisa. Mas tentem distrair a cabeça. Não fiquem, eu não ficava muito preocupado em tentar dormir cedo. Às vezes o aluno nunca dorme cedo. Eu fui uma pessoa que nunca dormi cedo. Porque naquele dia, ou como naquele dia eu ia conseguir dormir cedo? Não faz sentido, né? Então, eu continuava dormindo tarde, acordo muito de madrugada, continuei acordando muito, para no dia seguinte falar, ó, foi tudo igual aos outros dias, vamos continuar o dia de hoje, um dia super especial, mas tentando ser igual também. E aí, isso tem, nos últimos anos, me acalmado. Eu sei que a noite não vai ser a melhor possível, né?
toco do jeito que vai ser. Ah, não, consigo dormir muito bem, ótimo, né? Então é uma pessoa que tem um emocional ali para esses momentos melhor, consegue dormir, não fica ansiosa. Chegando o momento da prova, né? Se a prova for no começo da manhã ou no começo da tarde, é fundamental que a gente chegue antes ao local de prova. Muitas vezes, né, já passei por isso também. Uma vez eu fui fazer uma prova aqui em Campinas, estava tendo uma corrida de rua no meio do caminho que eu precisava passar, ali na Norte-Sul. Então, eu não consegui atravessar a Norte-Sul. Eu tive que dar a volta na Norte-Sul inteira, porque ia começar, era super cedo, ia começar uma corrida de rua. Então, sábado, domingo, às vezes tem eventos como esse, principalmente corrida de rua atualmente, né, tem bastante. Vocês podem passar por uma corrida dessa. E aí? Aí o caminho muda. O caminho muda, a gente já começa a ficar nervoso. Chega perto da escola, né, onde vai ser, da faculdade, onde vai ser a prova, todo mundo está chegando lá. Então, o trânsito é grande. Uma outra prova que eu fiz, é, eu fui, eu não fui dirigindo, porque é ruim de estacionar. Foi agora, um ano, dois atrás. Minha esposa me levou. A hora que chegou, que afunilou ali, que todos os carros começaram a engavetar ali, a fazer trânsito mesmo, eu desci do carro, falei, ó, para ela, daqui você pode voltar, eu vou embora a pé. E fui a pé. Andei um trecho ali. Eu estava atrasado. Nesse dia, sabendo que era muito perto aqui, foi um erro meu, deu tudo certo, né? Mas eu estava atrasado, poderia ter ficado nervoso, né? Mas eu já sabia já que ia dar tudo certo. Mas vocês não, né? Tem menos experiência, talvez. Então, não sabem, às vezes, quanto tempo demora daqui para lá, para o local de prova, porque quem dirige é outro familiar, pai, mãe, enfim. Então, chegue antes ao local de prova, não muito antes, nem não inventem de chegar depois, tá? Por que não muito antes? E aí tem a questão. Quando a gente chega no local de prova, o que, que eu faço? E eu vejo que muitos alunos não fazem isso, né? E aqui tem até aluno que já relatou isso. Chega no local, entra na sala e não tem nada o que fazer. Quando você olha, falta 40 minutos para começar a prova. Para mim, esse momento é desesperador. Então, o que eu faço? Né? Não chego na prova e entro na sala. Vocês não são obrigados a entrar na sala. Eu chego no local de prova, também não muito antes. Chego com uma margem confortável, até porque os portões não abrem tão antes, né? Geralmente uma hora antes. Chego, descubro onde é minha sala, para ver se está tudo certo. Às vezes passo lá na frente, confiro ali na lista. Ah, tá aqui o nome do João, tá. E não entro na sala, eu saio, eu vou ao banheiro, eu vou andar um pouquinho, sento ali. Às vezes não é possível isso tão perto das salas, é mais para fora do prédio. Então, vejo, entra e sai, fica lá fora do prédio, né? Vocês, quando vão fazer vestibular, acontecia comigo também, vão acabar encontrando muitos colegas, tá todo mundo ali, muita gente do mesmo colégio. Então, pega um amigo lá para conversar, mas descubra onde é a sua sala, ou pelo menos lá o bloco próximo, para não deixar isso para os minutos finais. Então, eu geralmente entro agora, né? Eu entro bem, faltando 5 minutos, 10 minutos ali, tá? Mas às vezes forma fila também na sala, enfim, é um momento que você já está lá dentro, você vai entrar, não tem problema nenhum. Então, eu não entro e sento porque o meu lado emocional piora. É uma forma, uma estratégia, então, não ficar lá dentro como todo mundo, né? A menos que você conheça alguém, já vi, né? Onde é a sua sala? Aqui, aqui. As pessoas sentam, tá fazendo você e um colega de sala do lado. Aí vocês ficam ali conversando, o tempo passa rápido, mas ficar sozinho, calado ali, esperando, é muito ruim. Terceira coisa, confira o material levado, né? A ser levado. Qual material? Muitos vestibulares, atualmente, acho que o Enem está assim, só permitem caneta preta. Isso porque estava dando problema, né? Esses cartões de resposta é uma leitura computadorizada, é uma máquina que faz essa leitura, e os alunos pintando um pouquinho mais claro ali, a caneta azul, ou essas canetas azuis mais, não a Bic tradicional, que é escura, mas essas mais clarinhas,
o aluno achava que podia pintar ali, o leitor não lia. Então, alguns vestibulares estão só aceitando caneta preta que leve. Então, confiram isso também lá. Agora eu tô perdido no edital da PUC, mas acho que é azul ou preta. Mas tenham certeza, né? Eu vou falar isso também mais vezes aqui. Eu já falei, né, no do edital, mas eu acabei esquecendo de ver para hoje. Então, caneta preta, às vezes caneta azul, confiram, vejam se estão levando. Eu geralmente levo 3, nunca deu errado nenhuma, mas uma dá errado. Vamos supor que a outra faz tempo que você não usa, né? Eu levo 3 canetas para ficar super sossegado. Novamente, vocês conhecendo alguém, né? Imagina que eu tenho um amigo que entre lá, ele não levou caneta preta. Eu vou acabar emprestando para ele, né? Eu, pelo menos, faço isso, né? Vocês podem, algum de vocês podem não fazer. Falar, não tenho. E o cara se vira lá. Então, leva 2, 3, 4, leva o estojinho, às vezes não pode levar o estojo, mas geralmente pode, né? Deixa no cantinho, levem caneta preta, tá? Levem lápis, lápis, lapiseira, borracha também. Eu não gosto, mas para o rascunho da redação é importante, né? Então, levem aí as coisas de vocês. A minha questão era mais na questão da caneta preta, porque uma prova eu fui fazer, essa dessa que eu cheguei atrasado, quase atrasado, e eu levei 3 canetas. Peguei aqui em casa, coloquei, taquei no bolso e fui embora. Quando eu cheguei lá, estava lá na primeira página, só caneta preta. Eu falei, eita caramba, não olhei para isso, né? Não tinha prestado atenção no edital desse concurso, não era nem tão importante para mim, na verdade. Eu vou muito fazer provas também porque eu gosto de testar, eu gosto de entender ali e ver as provas. Então, às vezes, nem é tão importante para mim, nem eu quero tanto, mas eu faço a prova. Aí eu peguei e tirei do bolso, primeira caneta, azul. Tirei do bolso, segunda caneta, azul. Aí eu comecei a ficar extremamente nervoso. Eu falei, o que eu vou fazer aqui se a terceira caneta que eu tirar for preta? E juro para vocês, a terceira caneta era preta. Então, aí deu uma baixada, mas eu falei, e se essa caneta preta falhar? Eu tenho um pote de canetas aqui, que fica perto da saída de casa, que eu uso muito pouco. Aqui em casa eu não uso muito caneta, a gente usa muito computador, enfim. E elas ficam ali para assinar qualquer coisa que precise. E elas ficam paradas, então pode, né? Não é o caso de quem está estudando mais aí, que vocês usam muita caneta. Mas a caneta também, muito usada, pode acabar no meio da prova. Então, alerta a isso. Comida, né? Obviamente, estamos trabalhando, e a gente vai para biologia, estamos trabalhando muito com o cérebro na hora da prova. O cérebro precisa de muita água e carboidrato. Sem água, o cérebro não funciona. Então, tem que estar hidratado, óbvio. Sem carboidrato, a gente vai perdendo ali até a concentração, né? A gente precisa de energia, carboidrato, para produzir ATP. Então, leve comida. Quanto de comida e água? E aqui eu coloco não muito. A gente não passa, vai na escola, que vamos pegar só 4, 5 horas de escola ali, a gente não fica comendo tudo, para na hora do lanche e volta. A gente passa a tarde inteira sem comer muitas vezes, né? Tarde inteira, vamos pegar 4 horas ali, então não precisa levar muito. Uma vez eu fui fazer uma prova e a moça que estava na minha frente aqui assim, do outro lado, na fileira ao lado e na frente, ela levou 2 sacos de comida. 2 sacos, saco do supermercado. Então tinha batatinha, tinha. Gente, tinha tudo. Tinha de doces, guloseimas assim, chocolates, salgadinhos. Era um absurdo a quantidade de coisa que essa menina levou. Eu não entendi por quê, para quê, não fazia nenhum sentido. Por vários motivos, né? Você não come tudo isso naquele período, né? Ninguém come. E um motivo que me atrapalha. Qual? Eu vou ficar pensando a hora de comer e isso me atrapalha na concentração. Então, eu levo, geralmente, dois bombons ali, um sonho de valsa e um outro chocolatezinho desses pequenos, que é uma fonte de carboidrato ali, uma fonte de energia. Chega um momento que eu estou cansado ali na prova, eu vou comer os dois de uma vez e aí pronto, acabou. Não tem mais comida para me preocupar, né? Porque eu fico pensando assim,
Estou fazendo a prova. Ah, mas tem aquele docinho. Aí faço mais 3 questões. Ah, mas eu trouxe uma balinha. Então, não levem muito. A gente não precisa de muito. Leve um suporte ali energético, então doce, carboidrato. Não leva salgadinho, nada disso. Para dar carboidrato para o cérebro pensar. Ponto. Só isso, tá? E água, obviamente. Que eu também não levo muito. Pego uma garrafinha daquelas compradinha lá e tomo. Acabou, acabou. Não, para eu não ficar toda hora igual enquanto eu estou dando aula aqui mesmo, né? Eu bebo bastante água, mas para não que a água não seja um fator que me atrapalhe. E não precise ficar indo ao banheiro direto, tá? Então, esse é o meu conselho para que essas coisas, água e comida, não atrapalhe o foco na prova, tá? Se precisar ir ao banheiro, vá. É lógico, né? Isso faz sentido, mas eu não sei. Eu já pensei pensei, nunca ouvi falar, enfim, que alguns alunos podem ficar com receio. Putz, eu vou ao banheiro e se me pegarem no detector de metais ou qualquer coisa assim. Não vai dar errado, pessoal. Se vocês não levarem o celular para o banheiro, o celular geralmente fica dentro de um plástico, né? Para quem nunca fez prova, dão um envelope para a gente desliga o celular, por favor, coloca, vê se não tem nenhum alarme. Alguns celulares, alarmes tocam com ele desligado, é raro. Então, desliga o celular, confira se está desligado, coloca no saquinho, o saquinho fecha, deixa ali num canto. Vai ao banheiro? Óbvio, não levem nada e vai tranquilo. Eu uso muito a estratégia de ir ao banheiro para dar uma quebrada no tempo de aula, de prova. Então, lá pelo meio da prova, meio final, na verdade, eu sempre levanto, né? Para levantar um pouco, aí peço, né? Descanso um pouco para a cabeça aliviar. Muitas vezes, se a prova é mais curta ou eu fui mais rápido, eu faço a prova e naquelas, a gente vai apontar isso hoje, naquelas questões que eu preciso voltar para refazer, esse vai ser um passo fundamental da aula de hoje, eu paro e vou ao banheiro. Então, fiz o grosso da prova, 95% da prova. Aí tem algumas questões que ainda estão amarradas ali. Eu levanto. Então, peço para levantar, vou ao banheiro com a maior calma do mundo, dependendo do tempo, obviamente, né? Planejo ali o tempo, redação já prontinha, planejo o tempo, vou, o banheiro geralmente é perto, às vezes até vou tagarelando com algum fiscal ali, faço uma conversinha ou outra, vou ao banheiro, volto, respiro fundo, né? Com a sensação já, a gente vai falar sobre isso, do dever quase cumprido, de toda essa parte já desse compromisso, desse evento estar acabando, e volto mais tranquilo, volto com a cabeça relaxada, sento, e toco as outras questões que faltam, tá? Vamos continuar, senão eu vou acabar, não vou parar de falar, na verdade, aqui. Esse, só não estou conseguindo passar de uma. Aqui. Aqui, em relação às etapas anteriores, né? Eu já falei um pouco disso, os slides são mais para eu não esquecer de falar nada que eu tinha programado. Então, o treinamento e a preparação anterior é o que vocês estão fazendo e vão intensificar nessa semana. Qual que é? Fazer as provas, nessa semana não, nesse mês, fazer as provas anteriores, simulando o dia da prova. Então, o tempo, vocês todos já fizeram gabarito? Já marcaram gabarito? Tem um tempo. Como eu faço o gabarito? Eu já vi muitos alunos falando, errei uma questão. Era para marcar B, marquei C. Gente, ao longo, eu não sei quantas provas eu já fiz, né? Mas muitas. Nesses anos inteiros, eu só sei que eu errei uma questão, e era uma última questão de uma prova, e eu troquei uma letra por outra. E até passei nesse vestibular, nesse concurso. E acabei trocando. Pura falta de atenção, talvez cansaço, não sei. Mas o que eu faço? É que eu estou sem nenhuma prova aqui. Quando eu tenho a questão, aí tenho certeza que é a letra A. Eu marco com X a A e faço uma letra A grandona na frente da questão. Então, quando eu vou passar para o gabarito fica ao lado, eu vejo lá questão 37
a letra A grandona, então 37A. Essa marcação da letra A grandona é até para marcar que é uma questão que eu tenho certeza e já fiz e sei qual é a resposta. Se eu não coloco essa letra grande ali na frente, significa que eu não tenho tanta segurança daquela resposta, tá? Então, isso também me ajuda a demarcar. Então, e me ajuda na hora de preencher o gabarito. Não sei quanto tempo demora para preencher um gabarito ali de 50 questões, mas pelo menos uns 10 minutos, não vai demorar tudo isso, mas para fazer com bastante calma, não corram nesse momento, tá? Como aqui é um passo importante da nossa aula e da preparação. Como a gente vai gerenciar o tempo de prova? Muito também se divulga, né? A gente, de novo, assistir jornal, eu fico, às vezes, o jornal fala naquelas reportagens lá, estou entrevistando o professor do cursinho, qual dica para o estudante? E, gente, falam coisas muito gerais, né? Leve água, não sei o quê, tudo um pouco do que eu estou falando aqui, mas a gente tem que pensar em alguns detalhes. Por exemplo, nos jornais falam, façam as provas mais fáceis primeiro, as questões mais fáceis primeiro. Mas a gente não sabe quais questões são fáceis antes de ler as questões, né? Às vezes o que é fácil para mim não é fácil para o outro aluno. Não sei se fazer as questões mais fáceis é melhor ou pior. Eu não gosto dessa estratégia, tá? Quais coisas que eu gosto de fazer, né? Na hora de começar a prova, se você é um estudante mais avançado, então se você já tem alguma experiência, já fez algumas provas, vocês devem saber qual é a melhor ordem para você fazer a prova. Acho que isso é fundamental. Para mim, não é as mais fáceis primeiro, nem as matérias mais fáceis. Então, por exemplo, eu não pego uma prova e começo por biologia e química, tá? Eu pego a prova e começo toda prova mesmo ou de vestibular ou de concurso tem língua portuguesa. Então, eu sempre começo pela questão 1 da língua portuguesa, mas isso é uma opção minha, tá? Então, começo por português, e aí depois eu vejo qual matéria que eu vou fazer, dependendo do concurso, né? Vamos pensar no vestibular. Iria começar por português, e aí, como português não exige tanta conta, não existe conta, obviamente, talvez passaria para outra que não exige conta, história ou geografia, ou matemática já, que já exige conta. Então eu distribuía, eu lembro disso, não deixava as questões de conta tudo de um jeito só, uma vez só. Então não fazia matemática e física tudo junto, deixava de matemática separada da de física, intercalava entre uma de inglês, para mim era tranquilo, enfim, ou uma de biologia. Então, cada aluno vai ter a sua estratégia. Ah, não sei qual estratégia. Tem um mês aí para entender qual plano que vocês querem seguir, tá? Um dos planos, fazer as questões mais rápidas e depois as mais lentas. Eu não sei se eu concordo 100% com essa estratégia, mas vamos pensar uma coisa. As questões mais rápidas, você vai fazer, valem o mesmo ponto das questões mais lentas. Então, a questão ali de inglês, a questão rapidinha de biologia, vale o mesmo ponto da questão que você vê ali, vai ter que fazer um monte de conta em química. Vale a mesma coisa, então dá para fazer. Então, você faz um volume maior de questões e depois faz as mais lentas depois. Eu prefiro mesclar. O que eu faço? Eu vou fazendo as questões, mesmo lá começando por língua portuguesa. Vi que aquela questão é muito grande, um texto muito grande, as alternativas muito grandes, eu pulo e pulo uma, outra eu faço, ou começo a ler e vejo, esse assunto aqui eu não domino tanto. Vou pular e depois eu volto para fazer. Ah, não, esse assunto aqui eu já domino, química, estequiometria. Eu domino, mas sei que eu tenho que fazer conta. Aí você decide. Vou fazer agora? Faz tempo que eu não faço conta, estou com a cabeça boa para fazer conta? Sim. Não estou com a cabeça boa, já estou cansado porque a outra questão já me consumiu muito. Pula. Então, cada aluno, cuidado, tem que saber fazer, tem que saber a sua melhor estratégia. Eu tenho essas que eu já indiquei, mas ao longo da prova,
é um planejamento. Planejamento serve também para a gente alterar. Então, ao longo da prova, às vezes eu mudo, tá? Isso vai de pessoa para pessoa, cada um tem que descobrir o seu, tá? E aqui que eu coloquei alternar entre as matérias rápidas e demoradas, eu gosto mais desse processo, né? Biologia é uma prova nas questões objetivas, não pensando essas de segunda fase aí que valem 5 pontos, que a gente não sabe ainda como é, mas com certeza elas serão mais complexas, né? De uma primeira fase, biologia, é rápido de marcar. Você sabe ou não sabe ali, vai esquecer uma coisa ou outra e lembrar depois, mas é muito rápido de marcar. Inglês, geralmente é rápido de marcar também. É, história e geografia, também é mais rápido, não tem muito o que fazer. Às vezes, literatura tem mais texto, é mais demorado. Física, mais demorado, mas às vezes tem uma de física só teórica. Você bate o olho, você vê ali que vai ser super rápido. Então, vão fazendo, vão pensando isso. Eu não costumo, eu vou fazendo assim, mas eu não costumo ficar pulando tanto, não, né? O João falou, é demorado, pula, é demorado, pula. Não, eu costumo fazer na sequência. Então, se eu decidir fazer língua portuguesa, depois de biologia, depois matemática, eu faço, tento fazer toda a prova de biologia, toda a prova de matemática, tá? E aí, valide a sua estratégia nas provas e simulados anteriores. Não deixem para saber, não precisa saber totalmente fechado, mas não deixe para descobrir na hora o que vocês vão fazer. Vai fazer do início ao fim? Não sei, é a sua estratégia, mas pense se isso é melhor para você. Se te deixa mais confortável. Vamos pensar, por exemplo, a matemática na PUC tem pouca pontuação, né? Vale poucos por cento. Vamos supor que você resolva fazer primeiro a matemática, mas você não está sabendo tanto. Ou, né, não está sabendo tanto. E aí vai mal na prova de matemática. Pode gerar um conflito ali, uma insegurança de falar, já não sei matemática, já não vou saber a prova toda. Eu nunca passei por isso. Não sei matemática, mas eu sei física. Então, a gente vai jogando com isso. Então, às vezes, você fazer o que você sabe no começo gera essa confiança, e as que você menos sabe no final é uma estratégia. Mas, às vezes, o que você menos sabe, se você deixar para o final quando está cansado, piora. Então, cada um tem que encontrar o seu método, tá? Então, aqui, um pouquinho diferente, mas então, planejamento, divida o tempo disponível para cada questão, pode ser priorizando as mais fáceis, desde que a gente saiba o que para a gente é o mais fácil, né? Mantenha o ritmo, evitando perder tempo com questões complexas. Se necessário, marque e faça depois. Espera aí, que saiu. Se necessário, marque e faça depois. É isso. Se a questão é muito, muito complexa, seja em volume ali de tempo que precisa se dedicar ou de dificuldade pessoal para o próprio aluno, marque ela, né? E guarde para depois. Isso comigo, acho que com todo mundo, vai acontecer em um percentual pequeno de prova. O aluno que está estudando, de questões. O aluno que está estudando vai acontecer ali em 50 questões, 7 questões, vamos lá. É o ideal que seja menos, mas 7, 10 questões, 10 já é muita coisa já, né? Para a gente que está estudando, não vai acontecer tanto assim, não. 5 questões. Fiz a prova inteira, ok. Então, eu já fiz 45 de 50, eu já fiz 90% da prova. Faltam as outras 5, né, que são os 10% finais da prova ali. E aí sim, nesse momento, a gente tem a consciência, pô, eu já fiz tudo. Eu já fui bem ali no que era para eu ser, né? Já entreguei muito de mim já. Agora eu vou tentar dar um passo a mais. Vou pegar essas questões mais complexas com muita calma e muita confiança. Pulou essas questões, acho que eu tenho até lá no slide na frente eu falo também. Pulou essas questões, não pulou porque, não sei.
vocês estudaram, vocês estão preparados. Quando voltar para fazer essa questão, pare e pensa, eu consigo fazer essa questão. Essa questão eu já estudei, eu já vi no curso, eu já vi na escola, vou encará-la, vou fazer e vou conseguir fazer. Esse raciocínio, esse pensamento positivo, né, de confiança, ajuda. Então, quando se deparar com essa questão que vocês já pularam, falar, agora eu vou fazer. Pode acontecer, aconteceu comigo, acontece comigo também, de eu olhar e ainda não conseguir fazer. Não veio na cabeça. Pule de novo, não tem problema pular de novo. Faça as outras. Vamos supor que agora é a última questão. Ela não veio na cabeça ainda. Tenho tempo de sobra, né? Se eu não tenho tempo, vai ficar mais difícil, mas tenho tempo relativo de sobra. O que eu já fiz? Aí tem que tomar muito cuidado com isso. Em alguns concursos anteriores, eu marquei todo o gabarito, que é uma etapa que exige um tempo ali. Então, eu marquei todo o gabarito e deixei lá a questão 20, sem fazer. O problema é, na hora de marcar o gabarito, você tem que lembrar que está fazendo a 19, pulou a 20 e já fez a 21. Então, esse controle e foco na hora de marcar o gabarito é fundamental. Como eu sei que eu não erro, não tem problema. Pulei. Marquei todo o gabarito. Pô, faltou uma questão, duas questões, vamos supor. Nesse dia tinha faltado uma, exemplo real. Mas faltaram duas questões. Não tem problema. Vou lá. Quanto tempo falta? 15 minutos, 10 minutos. Nossa, eu tenho 10 minutos para fazer a questão. Aí eu voltei. E nesse dia é impressionante. Eu estava super tranquilo e eu bati o olho no exercício e eu enxerguei o exercício na hora. Falei, nossa, aqui estava o erro que eu não estava enxergando. Acho que agora eu não vou lembrar, mas vamos supor que eu estivesse com dúvida entre duas alternativas. E aí você lê com a cabeça tranquila, fala, se essa questão eu acertar ou não, é lógico que faz, é importante, mas não vai fazer tanta diferença, porque todo o resto eu já fiz. Aí eu fui e falei, nossa, não acredito. Eu estou esse tempo inteiro, era uma questão fácil, que eu não enxerguei na hora, né? Isso acontece muito, acontece bastante comigo. Às vezes, vocês me pedem para fazer questões, né? O dia inteiro o aluno me pede para fazer questão, e eu bato o olho e não enxergo. Eu falei, caramba, eu não estou enxergando essa questão, mas eu já fiz essa questão às vezes. Eu paro, não vejo mais, e horas depois eu abro. Quando eu abro a questão, muitas e muitas e muitas vezes, felizmente, porque eu já estudei bastante, eu vejo a questão e falo, ah, não, é isso daqui, ó, tinha esquecido desse processo e tudo mais, né? Então, isso me ajuda bastante. Pule, se precisar, pule de novo. E depois que a prova já estiver toda pronta, volte nela e vocês vão conseguir fazer com um pensamento positivo. Eu vou conseguir fazer essa questão agora, tá? Revisão final, obviamente, deixe tempo para revisar as respostas, corrigindo erros e garantindo que todas as questões foram respondidas, né? Então, alguns erros, eu disse que eu marco com X, alternativa A, e escrevo com um A grande para enxergar a prova. Cada um de vocês vai ter o método de vocês. Quando não tem esse A grande, ou quando não tem a letra grande, significa que eu não tenho tanta certeza na questão. E aí, nesse momento, antes até de marcar no gabarito, eu vou rever a questão. Às vezes tem até duas marcações das questões que eu fiquei com dúvida, das alternativas que eu fiquei com dúvida, para revisar. Então, essa revisão, não precisa olhar todas as questões. Algumas vocês vão ter super certeza do que é. Mas essa revisão é bastante importante. Para todas as questões, né, uma leitura e interpretação cuidadosa. Então, tenha compreensão do enunciado. Identifique qual é a pergunta principal. No Enem, a gente chama muito de comando, por exemplo, né? Mas o que a questão está perguntando? Às vezes é um tipo de resposta se é verdadeiro ou falso. Às vezes é de múltipla escolha, né? Às vezes é, né, que eu marquei aqui falso. Marque a alternativa incorreta. Era para ter colocado até incorreto aí. E o aluno está lá procurando, e fala, nossa, era incorreta. Os vestibulares até ajudam vocês, eles deixam em negrito, marca a alternativa incorreta, né? Então, às vezes, o aluno, por falta de leitura, tem com atenção,
não presta atenção nisso. Às vezes, em matemática, acontece bastante isso. Vou pegar um exercício que veio à cabeça aqui, de geometria espacial. O exercício pede área total e o aluno está calculando volume. Não vai ajudar, né? Se pediu área, você calcula a área, a soma de todos os lados ali. Se ele pediu volume, você vai calcular o volume. Mas se você não leu, você faz qualquer conta, porque, lembrei da forma de volume. Não adianta se ele está perguntando área, né? Então também tem que tomar cuidado com isso. Análise das opções, isso com certeza todos vocês já fazem, já ouviram, né? Leia todas as opções com atenção, eliminando as incorretas e comparando as restantes. Aqui no curso, enquanto eu dou aula, né, na escola, qualquer local, eu sempre leio todas as questões, mesmo encontrando a certa, né? Às vezes a letra C é a certa. Aí quando você vai ler a letra E, você fala, putz, essa letra E está mais certa. E aí você faz o quê? Aí às vezes a resposta certa é a letra E, e você achava que ela era a letra C. Então, leiam todas as questões, tirem as erradas para encontrar qual que é a opção certa. Letra A eu concordo plenamente. E marca. Ué, como é que você não sabe? Você é o conhecedor de toda a verdade ali daquele conteúdo? Às vezes não, né? Então leiam as outras, fala aí, a letra B também está certa. E agora? Aí gera uma dúvida. Então, nunca deixem de ler, tá? Eu posso ter certeza absoluta. Na letra A, eu sempre leio as outras alternativas, tá? E aqui na aula com vocês, eu sempre leio e discuto o porquê não das alternativas, que acho que isso é algo importante que eu trago para vocês aqui. É o porquê não das outras, tá? Que nem sempre é fácil dar essa análise, tá? Ou fazer essa análise. Evitar pressa, obviamente, né? Evite pressa e interpretações superficiais, pois uma leitura apressada pode levar a erros. Óbvio isso daí. Muito do que a gente vai passar agora eu já comentei. Então, pular e voltar. Pode pular se a questão estiver muito difícil. Leu a questão e alternativas e não sabe o que marcar, então sinalize a questão e avance para as próximas. Na hora de voltar, volte com confiança que vai dar certo, tá? Eliminação, eliminar as opções que com certeza são incorretas, né? Geralmente, muitos vestibulares deixam muito claro isso. Tem das 5 alternativas, 2, 3 são muito bizarras, né? Pode tirar. Então, já elimine. Então, mesmo se for um chute, é um chute mais consciente. Se você não sabe se é a A ou a B a certa, pelo menos você sabe que C, D e E estão erradas, né? Isso já ajuda bastante. E aqui é até uma técnica, né, de programação neurolinguística, uma técnica de PNL. Ao pular, que eu já falei para vocês, pense, daqui a pouco eu volto e resolvo essa questão. Então, daqui a pouco, pulou a questão, não é porque não sabe, é porque naquele momento não está afim de fazer aquela questão, não entendeu direitinho, mas quando voltar, voltem com confiança, né? Isso é treinar ou programar o cérebro da gente para, com confiança, a memória voltar, né? Uma coisa é o branco, que pode acontecer nesse momento, então, pessoas treinadas por conta ali de alguma situação, seja de nervosismo, seja porque leu e a cabeça distraiu, às vezes o colega do lado está se distraindo, a moça que estava cheia de comida ali na minha frente, ela me distraiu muito. E isso a gente também precisa se preocupar, né? Às vezes é a moça se distraindo você porque está com muita comida. É o calor, o barulho do ventilador, uma pessoa que da banca ali, não é da banca, como chama? Da gestão ali da prova, né? Que assegura que a prova ocorra ali, do fiscal de prova, que entra a hora que você está lendo a questão, e entrou, você bateu o olho, levantou o olho, voltou, já perdeu, às vezes, o raciocínio. Então, tem vários motivos que naquele momento você não conseguiu ler. Não só que você não conhece. Uma desatenção, um calor, um barulho que veio lá fora, um vento, não sei. N motivos podem nos distrair, enquanto eu estou lendo ali, eu perder um pouco do foco e atrapalhar a resolução da questão. Então, pule e volte depois, com um pensamento positivo.
Daqui a pouco eu volto aqui e resolvo essa questão, tá? Fuja do pensamento, não sei fazer essa questão. Então, fujam disso, isso fará mal para vocês, isso dá uma insegurança e não é necessário, né? Obviamente não ajuda. E aí, a questão aqui da eliminação para o chute inteligente, né? Se a eliminação de todas as outras alternativas não for possível, use o chute inteligente, baseando-se no contexto e nas suas melhores hipóteses, né? Então, tirando as erradas e no contexto ali da questão, muitas vezes, por conta do comando, a gente já sabe responder a questão. Então, vejam qual que é a pergunta. Esses dias eu fiz uma prova, hoje também eu estava corrigindo uma prova, e alguns alunos bons não responderam a minha pergunta. Eles fizeram contas, era de química ali da parte de isótopos, isóbaros, enfim. Eu fiz uma pergunta e eles não responderam, responderam uma outra coisa, que não era exatamente a pergunta, era parte da pergunta, vai. Eu tive que tirar ponto. Por quê? Porque não prestaram atenção na exata pergunta qual era, tá? Então, prestem atenção na pergunta para ajudar nesse chute. Também ajudar na resposta como um todo, ó. Importância da revisão das respostas, né? Deixe tempo para revisar todas as respostas, incluindo as que você já respondeu. Verifique detalhadamente se todas as questões foram respondidas, justamente para a hora que marcar no cartão de resposta, não pular, né? Não ficar descompassado. Então, a 1, 2, 3, 4, 5 era tudo A, e a 6 era B. Mas eu não marquei a 5, eu vou achar que a 5 que é a B, né? Com um exemplo muito específico, mas, enfim, eu posso, como eu não marquei todas e estou seguindo a sequência do que eu estou vendo, não enxergar essa questão e pular no gabarito, e aí já era. Aí o problema é feio, né? Não tem o que fazer. Verifique se todas as questões foram respondidas e se as respostas estão completas e coerentes. No caso, completas e coerentes, aqui em questões dissertativas, que esse ano não será um problema da PUC Campinas. Corrigindo erros, aproveite a revisão para corrigir erros de atenção, interpretação ou cálculos, né? Em relação aos cálculos, pessoal, tomem muito cuidado, vocês sabem, muitas questões que têm cálculos e a resposta ali são números, física, matemática e química, há sempre um tipo de erro que o aluno comete. Então, por exemplo, em potência, para deixar em notação científica. Então, 23 vezes 10 a menos 2. Aí a resposta é 2,3 vezes 10 a menos 1. Aí vai ter 2,3 vezes 10 a menos 3 também. Então, o aluno tem que tomar cuidado com esses cálculos, porque nas alternativas vai ter a resposta certa e vai ter na alternativa o erro comum dos alunos. Então, tomem cuidado com os cálculos. Na PUC, eu já falei muitas vezes, tome cuidado com as contas ali no cálculo do número de carbonos e hidrogênios na fórmula molecular da química orgânica. Então, às vezes é uma coisa boba e a gente precisa prestar atenção. Então, tendo tempo nas provas em que tem cálculos, revejam esses cálculos todos, se possíveis, os principais, tá? Outra coisa que às vezes a gente comete esse erro. Se a gente fez um cálculo, né, e deu 2,25, vou pegar outro número, 135,25. Esse é o nosso cálculo. E na resposta está 135 só, sem o vírgula 25, nós estamos errados. A menos que lá na questão esteja aproximadamente. Então, calcule qualquer coisa aproximadamente. Então, sim, o 135,25 na resposta é 135. Mas, se não tiver esse aproximadamente, e a gente chegou em 135,25, não é 135 a resposta. Pode ser 210, né?
Então, a gente errou nos cálculos. Se não está falando aproximadamente, o nosso cálculo não bate exatamente com a alternativa, nós erramos alguma coisa. Ah, não sei onde consertar, vou marcar 135 mesmo, porque foi o número que eu cheguei. Ótimo, lógico que eu também marco, mas tenho consciência que podemos estar errados. Na conta, estamos errados, porque era para chegar no número exato, mas podemos acertar por aproximação ali, por algum motivo. Então, se não, o cálculo não deu exato e a questão não fala o aproximadamente, tente refazer esses cálculos, tá? Porque estamos errados. Dicas para manter a calma durante a prova. E aqui são algumas dicas, e aí também mexendo com a parte fisiológica, tá? Quais são? Respiração. Respiração profunda já é mais, a meditação usa isso, né? Não que eu seja um praticante, enfim, mas jogarmos oxigênio para dentro do corpo, isso faz o corpo trabalhar melhor, obviamente, e ajuda a ansiedade, ajuda o batimento cardíaco diminuir. Então, respirem profundamente. Tá cansado, tá nervoso, né? Como eu falei, levante, vai ao banheiro, ou para um pouquinho de fazer a prova, né? Para ali, às vezes eu fico olhando até para a cara do fiscal de prova ali, fico olhando, né? Não fico olhando, demonstrando que eu estou pulando, né? Mas fico ali um minutinho parado, respirando, respira um pouco, relaxa, né? É o momento, às vezes, de comer o doce, tomar uma água, respira, para um pouco, para de olhar a prova, vai olhar o gabarito, né? Vai fazer outra coisa, não tem muita coisa o que fazer, obviamente, mas eu paro. Estou muito cansado? Paro. Respire fundo e lentamente para controlar a ansiedade na hora da prova. Eu não tenho ansiedade, eu não tenho nervosismo, né? A maioria dos alunos relatam. Alguns alunos não sentem nada, muitos alunos ficam ansiosos para a prova começar, mas na hora que a prova começa, executam a prova e pronto, porque ficam curiosos para ver o que vai acontecer na prova. Se vocês estudaram o que caiu, né? Eu fico mais curioso nesse sentido. E alguns poucos ficam nervosos na hora da prova. Quem fica nervoso na hora da prova precisa tomar muito cuidado com isso, né? Pode até procurar alguma ajuda especializada, com um psicólogo, enfim, algum trabalho que seja feito para melhorar isso, né? Então, a respiração profunda é uma das técnicas para a gente acalmar ali, né? Às vezes também no momento da prova eu fiz uma questão que eu não tinha certeza, a segunda questão também não tenho muita certeza, dá uma descompensada ali. Posso fazer isso também, né? Isso eu já fiz também. Então, vamos supor que física seja o meu fraco. Fiz uma questão. Ih, não tenho certeza. Não bateu no númerozinho lá. Outra questão. Ih, não tenho certeza. Pula de prova. Pá, depois eu vejo essa física aqui. Aí eu vou resolver. Aí vem mais calmo, né? É uma estratégia também se aquela matéria está pesando naquele dia, tá? Visualização positiva. Visualize-se respondendo as questões com sucesso e confiança, ajudando a reduzir a pressão. Se a gente é um aluno preparado, estudou, deu tudo da gente ao longo do ano, sei que todos nós vamos falar, putz, eu podia ter estudado mais em tal momento. Eu faço isso o tempo inteiro. Nossa, não estou conseguindo tal coisa aqui, eu poderia ter me preparado melhor. Já passou já, né? Então, para evitar isso, eu me preparo sempre o máximo que eu consigo, né? Sempre melhorando ao longo da minha vida inteira, né? Mas na hora da prova, eu penso, eu vou conseguir. Eu olho assim ao meu redor e falei, caramba, eu dei muito de mim aqui, esses concorrentes não deram mais do que eu, né? Eu uso muito isso, exemplo de atletas, e o Bernardinho, técnico de vôlei, é uma pessoa que eu escuto há muitos anos, né? Bastante. Quem ganhar podem ganhar da gente, mas ninguém vai ter treinado mais que a gente. Ele fala mais ou menos isso, né? Então, eu posso perder, não tem problema. Posso não passar em alguns concursos, como eu já não passei, posso passar em outros, mas dificilmente, ele fala assim, né? Ninguém vai ter treinado mais que a gente, né?
Então, dificilmente alguém vai ter se dedicado mais do que eu. E aí, na hora da prova, isso me ajuda a ter essa confiança e ajuda a reduzir a pressão. Então, usem esse último mês para dar o máximo de vocês, para chegar lá na hora da prova, eu falei, pô, eu fiz, né? Vocês pensarem, eu fiz o que devia fazer. Agora eu vou mostrar ali o conhecimento que eu tenho, vou errar uma questão ou outra, mas outros alunos também vão errar. Eu erro, gente, questão até hoje. Todos nós erramos. Quando chega uma prova, eu já errei questão que eu ensinei para vocês. Tem um caso que eu conto para todos os alunos aqui, um pouquinho para descontrair. Eu encontrei com uma aluna, eu fui fazer, na verdade, eu acho que foi um Enem. Eu fui fazer para ver como estava lá o Enem naquele ano. Não lembro se foi o Enem ou o FUVEST. Quando eu cheguei na prova, estava minha aluna lá. Oi, professor, o que você está fazendo aqui? Eu falei, de vez em quando eu venho fazer uma prova ou outra para ver como é que são as provas. Como é que estão as provas. É um dia, para mim, é um dia de estudo, é um dia interessante, mas é super cansativo. Por isso até faz um tempo que eu não faço isso. 2 dias depois eu encontrei essa mesma aluna. Eu falei, fulana, lembrei de você na primeira questão da prova de física. Aí ela falou, é mesmo, professor, você tinha me ensinado isso, 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 e eu acertei. Sabe quem errou? Fui eu. Eu errei a questão. Eu errei a questão que eu ensinei para a aluna, que ela, na mesma escola que eu estava, acertou e eu errei. Pura falta de atenção. Então, isso vai acontecer durante a prova. Às vezes a gente erra e nem sabe, às vezes a gente sabe que está errado, né? Enfim, mas mantenham a calma que a prova são várias questões justamente para isso, né? A banca sabe que tem gente que vai errar, tem gente que vai acertar, mas tem que ter calma para continuar. E concentração no presente. Concentre-se na prova atual, deixando de lado pensamentos sobre o passado ou o futuro e comportamentos dos concorrentes. Dos concorrentes eu já falei, né? Esqueçam o que os concorrentes estão fazendo. E pensamentos sobre o passado. Deveria ter estudado, já era, né? Então, eu me preparo muito para na hora não ter esse pensamento. Ou, estou com um problema, namorado, namorada, pai, vô, avó, gente, acaba isso, problema de saúde de alguém, foquem na prova, tá? E nem no futuro, se eu passar, não sei o quê, né, vou ser médico e vou fazer dermatologia. Não interessa, você não passou ainda, foque na prova. O objetivo de vocês é ir bem na prova. Aqui eu já falei, né? Eu acho que eu comecei a falar e não falei. Diferença entre dar branco e não saber fazer. Muitos alunos, faço isso na escola diariamente. Pô, professor, deu branco. Não, eu sei que você não estudou. Você não estudou na aula, você não estudou em casa, você não fez o exercício que eu tinha mandado fazer, não deu branco, você simplesmente não estudou. Então, não sabe fazer. Dar branco é, naquele momento, por todos os motivos que eu já falei aqui, desatenção na hora de ler, ou leu com atenção, mas aquilo não entrou na cabeça, né? Ou você sabe fazer aquilo, viu, mas aqueles itens ali estão confusos, não conseguiu interpretar, é o deu branco. Não estou conseguindo fazer agora. Isso. Pare, pule a questão, volte. Não consegui ainda. Pule a questão, faça mais outras, volte, tá? Então, isso é deu branco. Mesmo voltando à questão, ainda não lembra como fazer, pule novamente e volte após ter feito as questões que você já pulou uma vez. Pula 2, às vezes pula 3 vezes. Aí é mais raro, né? Porque aí acaba as questões, mas isso pode ajudar. E aqui ficou um pouquinho baixo aqui, mas mude o seu estado emocional. Faltando aquela questão mais complexa, que ficará por último, pense que você já fez toda a prova. A missão está quase cumprida. Fique calmo, está terminando e só falta ela. Pense que você vai conseguir, releia com calma e vá novamente eliminando, tá? Então, essa questão, ela eliminando as alternativas que não fazem sentido, ela vai ser resolvida, né? Mude seu estado emocional, você vai conseguir fazer. E aí, um exemplo, por exemplo, imagine-se em casa estudando para aquela questão. Como se estivesse em casa, sem pressão alguma, o cérebro irá lembrar e retomar o conhecimento necessário para resolvê-la. Então, relaxem, finja que é mais um dia ali de estudo qualquer,
faltando 2 meses para a prova, só está faltando aquela, uma ou duas questões, e aí, relaxado, tente lembrar, muitos alunos têm essa memória visual, tente lembrar do caderno, tente lembrar da lousa, da videoaula que vocês assistiram sobre aquele conteúdo, e aí resolva a questão, tá? Mais algumas técnicas para manter a concentração, né? Então, isso na hora do estudo, eliminar as distrações, desligue o celular, evite conversas, elimine qualquer fator que possa desviar sua atenção, faça pausas estratégicas, isso na hora do estudo e na hora da prova aqui, né? A questão de desligar o celular e evitar conversas, óbvio, eliminar essas distrações na hora do estudo, na hora da prova nem pode. Pausas estratégicas, mesmo na hora de estudar, na hora da prova, faça essas pausas também para relaxar, né? Eu vou ao banheiro, é uma das pausas que eu faço na hora da prova. E hidratação, a gente já falou aqui. E aqui eu deixei isso daqui, que é algo que eu sempre soube, mas só recentemente que eu ouvi algo que fez mais sentido. Eu estudava com música, sempre estudei com música, quando não precisava de leitura, né? Matemática, física, sempre estudei com música. Só que a música instrumental que não tem áudio, meu Deus, que não tem texto ali, né? Não tem a fala, esqueci o nome ela nos ajuda na concentração, porque escutar a música trabalha um lado diferente do cérebro do que o lado do raciocínio. Esqueci qual lado é qual. De você estar fazendo a prova, de você estar ali resolvendo a questão. Na hora do estudo, isso, né? Lógico. Mas músicas em que você sabe a letra, seja em português, que seja em inglês, ou que seja em inglês, mas você não entendeu a letra e não conseguiu identificar, mas o seu cérebro vai ficar ali lendo aquela letra, né, ouvindo e interpretando aquela letra, não fazem bem para a concentração. Porque o mesmo lado do cérebro que você está tentando ouvir, escutar a frase da música, é o lado do cérebro que está pensando para resolver a questão. Então, ao estudar com música, eu não tinha me atentado a isso, músicas instrumentais, tá? Há pouco tempo, esse ano, que eu eu vi um professor falando dessa diferença. Então, podem, hora ou outra, estudar com música, ajuda a concentrar, desde que seja uma música sem a... Caramba, não é melodia, sem um vocalista ali, sem o texto, tá? Sem a frase. Como conclusão, né, tudo isso, dominar técnicas de estudo, gerenciar o tempo, manter a calma e a concentração durante a prova são fatores cruciais para o processo. A prática constante, organização e confiança, principalmente em si mesmo, são os pilares para alcançar seus objetivos. Então, essa questão da confiança é muito importante. Esse lado emocional dos alunos, quanto mais jovem, é mais fácil de ficar abalado, né? Mas adultos também acontece isso. Tenham confiança em vocês. Eu sempre tive confiança quando eu estava bem preparado. Então, eu tenho que me dedicar para ter confiança. Hoje em dia, eu não tenho confiança nenhuma em jogar bola, né? Antes eu jogava bola todos os dias. Por quê? Porque eu não treino, não jogo mais bola nunca mais. Então, não tenho confiança nisso. Se alguém me chamar para uma pelada, para jogar bola, não tenho confiança. Sei que não vou fazer um bom trabalho. Porque eu nunca treino. Então, se a gente treina, está fazendo tudo direitinho, tudo que os professores indicaram, tudo que o nosso tempo ali, o nosso esforço conseguiu fazer, tenham confiança que dará certo, tá?